Graça e paz, meus amados irmãos, onde quer que você esteja me ouvindo, me vendo neste momento. Hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre humildade, né? Vamos ler em Provérbios, capítulo... Ai, meu Jesus, a letra está muito grande, né? Pera aí, deixa eu diminuir isso aqui. Ajudar. Provérbios 22. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Diz assim: o galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Vamos ler novamente. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. As pessoas sempre me pedem para trazer uma palavra. Por que tu não coloca a palavra, não prega a palavra? Pois eu vou colocar, meus irmãos. Atendido de alguns pedidos, tá bom? Peço compreensão se você não pediu, ok? Mas tem uns que pedem. Então eu vou falar um pouco hoje. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco no nome santo de Jesus. A tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem, mas de maneira nenhuma seguirão a voz do estranho. Fala conosco através do Espírito Santo e através da tua santa palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Nosso tema está aqui nesta noite: as bênçãos que coroam o servo humilde. Pode ser a serva também, né? Tem as mulheres. Vamos lá? Então, Provérbios. Lemos capítulo 22, versículo 4, foi a nossa referência. O nosso tema, as bênçãos que coroam o servo humilde, a serva humilde. Então vamos à nossa introdução, Provérbios. Este livro é um conjunto de regras de conduta ou de pensamentos expressos sobre os mais variados temas, como poder, sabedoria, trabalho, juventude, regras morais ou princípios de conduta. As formulações proverbiais são breves e anunciam observações de valor geral. É um livro que trata de vários assuntos, né? Principalmente ele é um livro conhecido como livro da sabedoria. São 31 capítulos no livro de Provérbios. Se você lê um por dia, você lê em um mês, né? O livro de Provérbios. Mas dá para ler até em 2 horas, depende da sua vontade, disposição, disponibilidade. Humildade. Vamos falar o que é humildade. Humildade do latim humilitate, virtude pela qual reconhecemos nossas limitações, fraquezas, debilidades. Virtude que dá o sentimento de nossa fraqueza, demonstração de respeito, de submissão, humilde, que dá a aparência de humildade, ou tem a aparência de humildade, modesto, simples, submisso. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Provérbios 10, 6. Hoje vamos falar sobre as bênçãos que coroam o servo humilde. Corona, que é a mesma coisa que coroa. Coroam o servo humilde. 4 bênçãos que coroam o servo humilde. Apenas 4. É lógico que Deus não só tem 4 bênçãos, né? Para nós. A palavra diz que aquele que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do ser humano, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então as bênçãos de Deus são ilimitadas. Primeiro ponto: é um servo honrado pelo Senhor. Deus honra esse servo ou essa serva. Honra, sentimento de dignidade própria, que leva o homem a procurar merecer e manter a consideração pública, consideração ou homenagem à virtude, ao talento, às boas qualidades humanas.
probidade, fama, glória, castidade, pureza, honraria, título honorífico, manifestações exteriores de respeito ou de saudade, não é? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então aqui a palavra diz que se você quer ser honrado, a humildade tem que preceder, tem que vir antes da honra. Tem gente que quer a honra, mas não quer a humildade. A honra tem que vir primeiro, diante da honra vai a humildade, tá entendendo? Provérbios 15:33. O coração do homem se exalta antes de ser abatido. Então a pessoa que se exalta demais, se vangloria demais, se ensoberbece demais, acaba caindo, acaba tropeçando, né? Acaba fracassando, acaba sendo destruído. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Aqui o coração do homem se exalta, fica exaltado, orgulhoso, soberbo, antes de ser abatido, antes de cair. Diante da honra vai a humildade. Provérbios 18:12. Se alguém me serve, siga-me, Jesus falando, não é? E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Servo vem de serviço. Conservo é servo conjuntamente com os outros. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Tá vendo aí? Se você servir a Deus, Deus vai te honrar, meu irmão. Tem pessoas que não te honram, mas Deus, Ele vai honrar você. É um servo honrado pelo Senhor. Coisa boa é ser honrado por Deus. Coisa maravilhosa quando Deus te honra. Quando você é honrado pelo Senhor. Segundo ponto, amados, é um servo ou serva que recebe graça de Deus. Graça é um favor, é uma mercê, é uma benevolência, é uma estima, é uma amizade, é uma participação do homem na vida divina antes do pecado. Perdão, indulgência, indulto, privilégio, dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação, agrado ou atrativo nas palavras, maneiras e atitudes de alguma pessoa, elegância no estilo, nome de uma pessoa, né? Qual a sua graça? Às vezes a pessoa pergunta: qual o seu nome? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões. Jovem, respeite ao seu pai, a sua mãe, aos mais velhos, aos anciões. Sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Então aqui manda nos revestir. É como se nós usássemos uma armadura, como se nós vestíssemos uma roupa de humildade, porque Deus resiste, Deus se opõe aos soberbos, aos orgulhosos, e dá graça aos simples, aos humildes. Favor, não é? O amor de Deus é incondicional. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um dom, é um favor, é graça, né? Ele conquistou tudo por nós e nos oferece de graça. Terceiro ponto, é um servo ou serva que recebe resposta às suas orações. Jeremias 33:3, lá está escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mateus 7:7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre.
Lucas 18. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desvanecer, nunca desistir, nunca enfraquecer, nunca desmaiar. Ali a palavra desmaiar é perder o ânimo, é perder as forças. É um servo que recebe resposta às suas orações. Resposta, o efeito de responder aquilo que diz ou escreve, para responder a uma pergunta, réplica, o que decide, o que explica algumas coisas, né? Solução, refutação de um argumento. Carta que se escreve para responder a outro, não é? Ainda que o Senhor é excelso, diz aqui a palavra, atenta todavia para o humilde, está aqui, ó. Ainda que o Senhor é excelso, e aqui fala, ó, ainda que o Senhor é excelso, ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 138, versículo 6. Jesus falando em João 15, 7, ele falou: se vós, no plural, qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer filho de Deus, estiveres em mim, em Jesus, e as minhas palavras dele estiverem em vós, em mim, em você, em nós, todos, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Para isso precisamos estar em Jesus e as suas palavras em nós. O Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, é um servo que recebe resposta às suas orações. 1 João 5,14. E esta é a confiança, a fé, a certeza, a segurança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Tem coisas que não é da vontade de Deus, por isso que ele não nos dá. Mas se for da vontade dele, meu irmão, é certeza, é garantida. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se for da vontade dele, é certeza. Deus não é homem para que minta, meu irmão, nem filho de homem para que se arrependa. Quarto ponto. Eu estou indo bem rápido hoje, né? Podia até ir um pouco mais lento, que eu tenho 4 pontos apenas. É um servo que desfruta da presença de Deus. Deus, ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Mas a manifestação da sua glória não está em todo lugar. A presença dele cobre todo o universo. Mas a manifestação da sua glória, a operação dele, a operação do seu espírito não está em todo lugar. Desfrutar é usufruir, é apreciar a presença, fato de estar presente, né? Existência, estado de ou comparecimento de alguém num lugar determinado, existência de uma coisa em um dado lugar, aspecto da fisionomia, modo, porte, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, versículo 15. Não tu manda eu,
Deus falando a Josué em 1:9. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Ensinando-os a guardar todas as coisas, Jesus falando, que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Certa vez, Moisés, lá no deserto, Deus falou para Moisés: Moisés, não irei mais contigo, mas eu irei mandar só um anjo com vocês. Moisés disse: não, Senhor, eu sei que um anjo é muito, mas se o Senhor não for, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Nós não iremos a lugar algum, nós não daremos nenhum passo. Então Deus gostou daquela oração ousada de Moisés. Então Deus respondeu: pois eu irei contigo, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É um servo que desfruta da presença de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 homens na fornalha? Mas quando o rei foi olhar, havia um 4º homem dentro da fornalha. Eles estavam caminhando no meio do fogo. Eles estavam o quê? Desfrutando da presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso. É um servo que desfruta da presença de Deus. É um servo, vou recapitular, é um servo honrado pelo Senhor. Deus o honra. Segundo, é um servo que recebe graça, favor de Deus. Terceiro, é um servo que recebe resposta às suas orações. É um servo que desfruta da presença de Deus. Jesus é o maior modelo de servo e humildade, o qual não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo e tomando forma de servo se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é o nosso maior modelo de humildade. Humildade, né? Que dá a aparência de humilde, modesto, simples, submisso. Nós vemos Jesus nascendo numa manjedoura. Para que mais humildade que isso? Nós vemos Jesus andando num jumentinho. Para que mais humildade que isso? Nós vemos Jesus tocando em leprosos. Para que mais humildade que isso? Nós vemos Jesus escolhendo discípulos pescadores. Para que mais humildade que isso? Jesus certa vez se alegrou no espírito e bradou: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos ou às criancinhas. Aleluia. Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era aquela madeira que prendia assim os bois, né, para puxar o carro de boi ou para fazer juntas de bois, para puxar arado, algo semelhante assim. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Temos que aprender dele.
Porque sou manso, Jesus é manso e humilde de coração, que falta na humanidade, na minha vida, na tua vida, mansidão, humildade de coração, e encontraremos descanso para as vossas almas. Quanta gente estressada, né? No trânsito, na família, no supermercado, na fila da lotérica, do banco, enfim, tanta gente com tanta coisa, né? Ansiedade, depressão, preocupação, síndrome do pânico, é tanta coisa nesse mundo, meu Deus, mas Ele nos dará descanso. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluias. Amém e amém. Glória a Deus. Então compartilhei com vocês as bênçãos que coroam o servo humilde. Provérbios 22, versículo 4. Aleluias. Glória a Deus. É fiel em todo tempo. O fundo musical que está tocando. Ele é fiel. Quando nós precisarmos de vitória, nós podemos orar, porque o versículo 3 lá, o ponto 3, é um servo que recebe resposta às suas orações. Querido Deus, oro para que sempre nos proteja das armadilhas de Satanás, para que nós não sejamos compelidos a fazer a vontade dele. Sei que o Senhor fará isso, pois somos seus filhos. O Senhor nos ama. Ajuda-nos a nunca agir com negligência ou insensatez, de modo a deixar a proteção que o Senhor nos concede. Aqueles que te amam, que amam ao Senhor e vivem de acordo com a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse certa vez: aquele que me ama guardará minha palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu e o Pai o amarei, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando o inimigo chegar, a casa já está ocupada. Quando a doença chegar, a casa já está ocupada. Quando a tristeza chegar, a casa já está ocupada. Quando a miséria chegar, a casa já está ocupada. Quando o inimigo chegar, a casa já está ocupada pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. A casa já está edificada sobre a rocha eterna. Aleluia. Busque ao Senhor. A palavra do Senhor fala também: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Vou concluir, amados. Boa noite. Ouve essa palavra, compartilha. E obrigado pela sua audiência, por nos assistir nosso canalzinho. Deus nos abençoe. Lembrando que diante da honra vai a humildade. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluias.